Muito tem sido dito a respeito da importância da leitura de literatura clássica nos últimos anos. Com este canal não tem sido diferente, porém, cabe alguns alertas. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 clássicos que eu não recomendo para quem está começando na vida literária, criando ainda o seu hábito de leitura, o seu apreço pela leitura. E para não atrapalhar esse desenvolvimento, vem comigo que eu vou te ajudar. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Bom, eu separei 5 livros clássicos aqui e alguns deles eu tentei ler no início da minha jornada como leitor e isso foi um pouco prejudicial, eu vou trazer as explicações aqui. Bom, e o primeiro livro que eu tenho algumas ressalvas em relação a recomendá-lo é 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Na verdade, esse livro ele tem apenas um único motivo que me causa um certo incômodo. Primeiramente, vale ressaltar que eu gosto muito da temática submarina, mar, navio, então para mim não foi um problema. Porém, esse livro é extremamente descritivo em relação às espécies marinhas. Além dele ter lá quase as suas 300 páginas, ele é um livro que em alguns momentos ele se torna um pouco maçante em relação a toda essa descrição. Se você não é muito apegado ao bioma marinho, se é uma coisa que não te apetece muito, talvez esse livro se torne cansativo e faça com que você não goste da leitura. Então, esse é um livro que merece ser lido, talvez posteriormente. Bom, enquadrando junto com 20 Mil Léguas Submarinas, tem um outro livro que ele entra mais ou menos na mesma problemática, que é Moby Dick. Moby Dick é um livro um pouco mais denso, ele é de fato também maior e ele tem em alguns momentos todo um estudo descritivo em relação aos cetáceos, às baleias. É um livro incrível, é um livro que tem uma profundidade filosófica, é um livro que também é muito recheado ali de uma referência bíblica, porém, além de ser extenso, ele tem essa questãozinha um pouco descritiva que pode incomodar alguns no início. Inclusive, eu percebi durante a minha leitura um certo descompasso em relação ao que eu tinha de imaginário na Moby Dick e em relação ao que o livro traz. Então, assim, também vale ressaltar que é um livro que ele tem que ser pego como sendo a primeira e a principal referência Moby Dick, e não tentando puxar como referências talvez alguns filmes ou até cenas de desenho animado como o Pica-Pau. Um outro livro, ou na verdade aqui eu diria um grupo de livros que eu não recomendo para quem está começando. Eu sei que a hora que fala de literatura clássica todo mundo enche a boca para falar de Homero, para falar de Virgílio, mas toma cuidado. Esse tipo de literatura, por mais que tenha sido os princípios da literatura, digamos assim, ele é muito denso, a gente não está acostumado com poesia, e eu tô falando dos contos épicos. Ilíada, Odisseia, Os Lusíadas, a Divina Comédia, Jerusalém Libertada, de Torquato Tasso, são livros poéticos, muito densos, com uma referência absurda à cultura, à mitologia, e exige um preparo para ser muito bem aproveitado. Inclusive, eu li a Divina Comédia no ano passado e, assim, por mais que eu tenha compreendido algumas coisas, eu admito que, assim, se eu entendi 10% do livro, foi muito. O mesmo acontece com Fausto, com Os Lusíadas. São livros para serem lidos durante toda a vida, lidos e relidos, para que a gente consiga entender o que está acontecendo ali, para poder entender o que de fato tá, de onde está vindo aquelas referências. Na verdade, são livros que basicamente merecem um estudo e não uma leitura. E aí, para você que está começando, nossa, eu quero ler a Odisseia, pá, porque eu tô... pode ser que você se frustre e você atrapalhe todo o seu desenvolvimento de rotina e até o seu interesse em relação aos livros. Toda essa lista aqui que eu tô passando, ela bate justamente nesse ponto, de cuidar para que você não prejudique o seu interesse à leitura. Porque muito tem se indicado na internet, vários livros, inclusive eu faço essas indicações aqui, só que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pega para ler, porque alguns deles são muito alto nível e a gente não está preparado para isso ainda. A gente não tem que exigir que outras pessoas leiam isso também, que é uma coisa que acontece muito, a pessoa não lê nada e recomenda 1000 coisas. Bom, em quarto lugar, essa minha indicação aqui ela é bastante brasileira e voltado bastante para minha geração
da década de 90 ali, 2000, porque eu tô falando de Machado de Assis. Poxa, Zé, mas Machado de Assis, literatura brasileira, não era para ser um pouco mais fácil? Por que você não indica? Porque tem autores da literatura brasileira que são mais fáceis de serem lidos, e o Machado, ele preza muito pelo estilo. E por que eu tenho cuidado, eu peço cuidado em relação ao Machado? Porque é justamente Machado de Assis, a exigência, ou aquela suposta exigência da escola em relação à leitura de Machado de Assis, que fez com que muitos da minha geração detestassem a leitura. Quem nunca pegou um Memórias Póstumas de Brás Cubas na mão e a hora que começa com aquela linguajar totalmente rebuscado, deixou o livro de lado e falou, não, cara, se for pra ler, pra sofrer desse jeito, eu não quero. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com vários amigos meus, isso é muito comum entre os alunos da rede pública, principalmente, que tiveram que, por obrigação, lerem Machado, que não era nenhuma obrigação tão necessária assim, mas foi praticamente o nosso primeiro contato com o livro, foi com ele, e Machado é mais estilo do que qualquer outro autor. Inclusive, tem pessoas, leitoras, que às vezes nem gostam, eu não entendo o porquê de toda essa loucura em cima de Machado de Assis. Sá de Queiroz é muito mais, talvez, simples, para que a gente introduza uma literatura de língua portuguesa do que Machado. Porém, é uma exigência que foi feita na escola, pelo menos na minha época, e que foi o principal motivo, isso eu falo por mim, de detestar literatura. Foi Machado de Assis. Então eu peço encarecidamente que vocês tenham muito cuidado, e se vocês lerem por obrigação, ou por, todo mundo indica, vou ler, e não gostar, não tirem Machado de Assis como sendo a referência de literatura. Não é. Você pode se frustrar com isso, procura outros autores e bola pra frente. Bom, e para finalizar esse vídeo, eu tenho um aperto no coração para falar sobre esse livro, mas eu espero que todo mundo tenha o máximo cuidado com essa obra. Eu tô falando de Don Quixote. Poxa, Zé, mas você não indica Don Quixote para quem tá iniciando? Com várias ressalvas. Primeiro, se você vai ler Don Quixote, não leia, em hipótese alguma, versões adaptadas. Zé, mas eu tenho os dois livros aqui, tamanho normal, eu não dou conta de ler. Pausa, vai ler outra coisa, melhora, se aperfeiçoe e volte para ele. E por que eu não indico Don Quixote? Também é um livro muito longo, ele tem um certo grau simbólico também muito interessante para quando a gente já tem um certo hábito de leitura, quando a gente já tem bastante referências, e a gente cai em Don Quixote, a gente consegue pegar o que tem de simbólico ali de uma forma muito mais vivaz. E o mais importante, Don Quixote é um livro extremamente engraçado. Se você tá lendo Don Quixote, se você pegar um Don Quixote para ler e você não der risada, e você tiver com raiva desse livro, para ele imediatamente, encosta ele e vai seguir a sua rotina de leitura normal com outros livros para você voltar. Não se obrigue a ler Don Quixote se você não der várias risadas com ele. E assim, eu sugiro muito cuidado porque foi um dos livros também que eu peguei meio no começo e eu penei bastante porque ele era muito longo. A tradução que eu tenho também ela é extremamente assim, difícil, muito rebuscada. Era cansativo e eu tive que teimar um pouco para conseguir perceber o que estava acontecendo e para conseguir me divertir com o livro, para descobrir o quão divertido era. Então, tome muito cuidado, tem muitos clássicos que são incríveis, todo mundo indica, todo mundo fala que é o livro que você tem que ler pelo menos uma vez na vida. Esses livros que eu indiquei, de fato, você tem que ler, todos eles, pelo menos uma vez na vida, principalmente se você é brasileiro, lê Machado. Porém, com toda essa ressalva de que tudo tem tempo, todo livro tem tempo e às vezes a gente só precisa melhorar um pouco para poder seguir e pegar um outro livro. Eu deixo um exemplo aqui que eu recebi os Lusíadas do Clube de Literatura Clássica, foi um livro que eu peguei, eu li, 15 páginas, e aí eu parei, eu falei, esse livro não é para mim, eu vou encostar ele ali e depois eu volto. E depois eu voltei e eu consegui lê-lo, mais uma vez. É o caso da Divina Comédia. Eu entendi 100% do livro? Não. Eu entendi a história? Entendi. Só que tem muita coisa ali, muito simbolismo, muita cultura armazenada ali, que ainda não é para mim.
e que no futuro eu vou retomar essa leitura várias vezes até degustar ela completamente, se Deus quiser. Tudo que eu estou dizendo aqui não é para que você de fato não leia ou não experimente. Eu recomendo sim que você experimente, só que tenha em mente que você não pode usar esses livros como sendo a base da literatura. E às vezes são livros que você vai ler a primeira vez e você vai detestar. Então é melhor que você coloque eles de lado, leia outros livros mais fáceis e retome. E você vai entender esse livro e talvez até gostar de algo que você antes estava odiando. Eu vou deixar na descrição algumas sugestões mais tranquilas para quem está começando, para quem está desenvolvendo o hábito da leitura ainda. Todos esses livros vão estar com meu link de afiliado. Se você quiser ajudar o canal, pode comprar através deles. Mas também eu vou deixar o link aqui embaixo do domínio público, para que vocês possam acessar e por esse site tentar encontrar esses textos gratuitamente para você baixar e imprimir, ser feliz com a sua leitura. Bom, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e fui!